Glória a Jesus. Estamos na mesma comunhão? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Bom, Glória a Deus. esse nosso sermão é de ungia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, pela preparação de estar congregando com esta irmã da África. E graças a Deus, o Senhor tem feito muitas obras na nossa vida. Uma obra que o Senhor colocou no nosso coração de contar. Eu agradeço a Deus que um dia, irmãos, salvo o culto, nós atendemos ali uma comunidade, um lugar muito difícil, bastante dificuldade na irmandade. Agradeço a Deus, irmãos, que eu estava sentado com o servo de Deus visitando, e Deus dava a palavra àquele servo de Deus, e eu, irmãos, olhei e vi que entrou um homem que eu nunca tinha visto na congregação ainda. Eu não tinha visto ele, e aquele homem entrou com uma roupa rasgada, irmão, suja, com um pedaço de pau na mão, mancando, Meu Deus. bastante dificuldade para andar, uma sacola nas costas, bastante sujeira, muita coisa nas costas dele. Ele entrou, sentou, e o Senhor mandava a palavra e dizia: te procurei na minha casa, não te achei, mas hoje eu te trouxe aqui com mão forte, daqui você nunca mais vai sair. Agradeço a Deus, irmãos, que no domingo seguinte, eu estava atendendo a reunião, de novo, na hora da palavra, o Senhor mandava a palavra, e eu vi aquele mesmo homem entrando, a mesma roupa suja, rasgada, pedaço de pau na mão, sacola nas costas, e ele entrou, sentou no lugarzinho dele, e Deus mandava a palavra e dizia: te procurei de novo na minha casa e não achei, te encontrei nos becos escuros, nas portas de bar, nos valados, mas não te encontrei na minha casa, mas daqui você nunca mais vai sair. Agradeço a Deus, irmãos, que quando aquele homem, quando tocava o último hino, aquele homem ia embora, ele esperava acabar, e eu queria conversar com ele. E esse irmão terminou a reunião, eu rapidinho desci, saudei a mocidade, estava no meio da rua, lá no Jardim Santos Dumont, aquele homem estava lá na frente. Eu levantei a mão e falei: meu senhor, espera um pouquinho, eu quero falar com o senhor. E eu fui até ele no meio da rua, dei um abraço nele, um beijo, paz de Deus, meu senhor. Deus encontrou o senhor hoje. Glória. E as lágrimas desciam do rosto dele. E ele dizia: conta para mim a sua história. Falou: oh, meu filho, já faz 10 anos que eu sou batizado, faz muitos anos que eu não piso na congregação, porque eu Meu Deus. Meu filho morreu, eu entrei numa depressão, eu e minha esposa, a miséria tomou conta da minha casa, eu perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi meu carro, tudo que eu tinha eu perdi, virei miserável. Eu nunca mais congreguei, mas um dia eu passei pela frente desta igreja e o meu coração ferveu. E enquanto ele estava contando para mim, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. No meio da rua, irmão, glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus que na segunda-feira eu fui na casa dele. Quando cheguei na casa dele, irmãos, eu vi situação difícil naquele bairro, mas igual na casa dele, eu não tinha visto ainda. A porta, irmão, era quebrada, só tinha a parte de cima. O terreno estava todo sujo, não tinha divisão da cozinha com a sala, era um pedaço de pano rasgado, não tinha porta no banheiro, muita dificuldade, irmãos. O Senhor falou no meu coração: meu ser, vai no mercado e faz uma compra. E eu fui no mercado, fiz uma compra, e levei para casa do irmão Adilson. Quando deixava todas as compras lá, eu, irmãos, na minha inocência, falei: irmão Adilson, Deus preparou para o irmão coisa para 30 dias de geladeira. Aonde está a tua geladeira? Ele falou: oh, meu filho, eu não tenho geladeira. Meu Deus. Irmãos, deixei as coisas dele, foi embora triste. Falei: Senhor, estou perdendo a guia. Teu servo não tem geladeira, vai estragar tudo, Senhor. Agradeço a Deus que eu estava andando, irmão, ali no bairro. 300
o homem subindo uma escada, colocando um banner sobre a sua loja. Eu esperei aquele homem colocar o banner e estava escrito: vende-se geladeira seminova por R$300. Glória a Deus. Eu quero comprar essa geladeira, mas nem chegou direito, já vou vender, já vai vender. Você me ajuda a levar? Ajudo. Pegou a geladeira, colocamos no carrinho, fomos até a casa do irmão Adilson, batemos palma. Quando o irmão Adilson saiu, as lágrimas desceram no rosto dele. Ele levantava a mão para o céu e dizia: hoje eu encontrei na minha vida o Deus do já. Glória! O telefone da minha mãe, liga para ela, fala que Deus me encontrou nessa cidade, fala para ela que Deus ama a minha alma, que Deus está na minha vida. A minha mãe precisa saber que Deus fez uma obra comigo. Agradeço a Deus, irmãos, que um tempo depois eu fui na casa do irmão Adilson fazer uma visita junto com o servo de Deus. Chegamos na casa do irmão Adilson, porque, irmão, Deus não faz nada pela metade. Se Deus começou alguma coisa na nossa vida, Deus vai terminar. Não tem nada que fica pela metade, irmãos. Entramos na casa do irmão Adilson, batemos porta, ninguém atendeu, batemos palma, ninguém atendeu. A casa não tinha porta, irmão. Entramos na casa do irmão Adilson e não tinha o irmão Adilson, nem a esposa, mas lá no fundo da casa escutamos um barulho. Eu e o Diego, um companheiro meu, fomos até o cômodo do fundo e tinha um homem, irmãos, que estava trabalhando na casa do irmão Adilson com umas ferramentas. E eu perguntei para ele: quem é o senhor? Foi eu, há 30 dias atrás, eu estava no mundo do bem, eu era traficante, e eu encontrei na minha vida Jesus Cristo, fez uma obra de salvação comigo. E um dia, sentado no quintal da casa do Adilson, ele contou para mim que Jesus Cristo reencontrou ele também. Glória ao Senhor. E quando ele estava me contando isso, Deus falou para mim: reforma a casa do irmão Adilson. Agradeço a Deus, irmão, que fomos na casa do irmão Adilson. A casa tem geladeira, tem fogão, tem porta na entrada, tem porta que divide a sala do quarto dele, tem porta no banheiro. A casa está pintada, reformada, a geladeira está cheia e está dando glória a Deus, porque aquilo que Deus tem para fazer, Deus não faz pela metade. É que o Senhor colocou no meu coração, Jardim Santos Dumont, e é comum, irmãos, culto quarta e sábado, reunião de jovens domingo às 10 horas da manhã. Bem rapidinho, irmãos, agradeço a Deus que há 30 dias atrás estava na Alemanha. O Senhor preparou de congregar em bastante localidade. Congregamos em Altenkirch, na Alemanha, o Poec na Bélgica. O Senhor preparou de congregar também em Luxemburgo. Muita necessidade, irmão, nós íamos naquele lugar. Nós congregamos uma busca de dons no Poec na Bélgica. Todas as igrejas que nós congregamos tinha 30, 35 irmãos. Nessa busca de dons, mais de 300 irmãos. Eu agradeço a Deus que estava chegando no Brasil de volta da viagem. Servo de Deus, ancião da Bélgica, ligou para mim e falou: irmão Wilson, dá glória a Deus. A busca de dons na Bélgica, Deus selou 32 almas para a promessa do Espírito Santo. O mesmo Deus que está aqui está fazendo obra lá também. Leve a salvação desta querida irmandade, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Também agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna em glória no céu que Deus me oferece, se for fiel a Ele todos os dias da minha vida. Irmãos, agradeço a Deus por criado ali no complexo do Alemão. Tem muito trabalho para minha mãe, mas na hora certa Deus entrou ali na vida de um tio meu, chamou ele para essa graça, e ali começando pelo meu tio, chamou sua esposa, sua cunhada, depois o irmão dele, meu outro tio, e ele entrou, chamou meu irmão mais velho, a esposa, a mim, e assim Deus entrou na nossa família. E logo no primeiro ano, um servo de Deus, nosso irmão saudoso, irmão José Calabrese, cooperador de Dinamon, irmãos, ele juntou ali com alguns irmãos, foi comprado o terreno, e menos de um ano foi levantada uma congregação, irmãos, e naquele ano tomaram Santa Ceia 65 almas, irmãos, no
Favela da Galinha, e depois fui transferido agora em 1º de julho para Jacarepaguá, irmãos. Então, eu passei em muitos lugares, irmãos, trabalhei muito com evangelização, ali em morros, comunidades, irmãos, e quando o servo de Deus contava a respeito aqui da criança, irmãos, Deus colocou uma obra para contar no meu coração, irmãos, e num determinado lugar ali, irmãos, da comunidade ali no Complexo do Alemão, tem uma irmã nossa, irmã, esposa de um encarregado de orquestra, que ela foi acometida, irmãos, de uma enfermidade, e aquilo foi piorando, foi feito alguns exames e foi diagnosticada com câncer, irmãos. Estava com metástase, irmãos, estava espalhando para o corpo inteiro, e chegou, irmãos, e apareceu um tumor nela, irmãos, no maxilar, aqui perto da orelha, e de tanta rádio, química, irmãos, foi um sofrimento muito grande ali naquela família. Ela falou para o esposo dela, falou assim: olha, se um dia você não me encontrar na cama do seu lado, é porque eu fugi, eu vou virar mendigo, vou viver na rua, vou fugir, vou andar e vou morrer na rua, não quero dar mais trabalho para ninguém, então eu estou mais voltando. E ali, irmão, servo de Deus, o esposo dela dormia de mão dada assim com ela, irmãos, uma aflição muito grande. E eu lembro, irmãos, que meu saudoso sogro me chamou e falou assim: vamos fazer uma visita para essa irmã, você sabe onde ela mora? Eu falei: sei onde ela mora. E ali marcamos, irmãos, e fomos para aquela comunidade, irmãos. Quando nós chegamos ali, irmãos, nos deparamos com um quadro muito difícil, irmãos. Essa nossa irmã, quando ela voltou da medicação, irmãos, ali no hospital do câncer, irmãos, ela não botou o curativo nela aqui, irmãos, e uma mosca pousou nela, irmãos, e soltou uma larva nela, irmãos, e estava saindo bicho pelos olhos, né? Meu Deus! Uma situação assim muito horrível, irmãos, de se ver. Eu lembro que um encarregado regional nosso que Deus recolheu foi lá, irmãos, e fez uma oração tão poderosa, irmãos, um fogo tão poderoso, irmãos, que naquela tarde, irmãos, ele e a esposa dele deram um banho na serva de Deus, limparam, tiraram mais de 500 bichos, irmão, da nossa irmã. E aí, irmãos, a gente não sabia que o quadro era pior do que nós imaginávamos. Mas só que quando a gente estava ali, irmãos, esse meu sogro, irmãos, ele chegou para mim antes de entrar na casa, ele falou assim: você acredita que Deus vai fazer um milagre nessa mulher? Eu falei assim: acredita, irmão. Ele falou: não, você acredita mesmo? Eu falei: acredito, irmão Zé. Ele falou assim: Deus vai fazer um milagre com essa mulher, e você vai ver. Ali, irmãos, nós entramos naquela casa, irmãos, e quando nós entramos naquela casa, aquele cheiro muito forte, saudamos a casa com a paz de Deus e já fomos buscar o Senhor, irmãos. Quando a gente foi buscar o Senhor, irmãos, a glória de Deus começou a tomar gente, irmãos, e cooperador antigo, irmãos, com autoridade assim, igual o nosso irmão Antônio, irmão, a gente tem que obedecer, né, irmãos? Ele botou a mão na cabeça ali da serva de Deus e falou assim: irmã Maria, eu vou fazer uma oração. E a irmã repete tudo aquilo que eu falar. Ele ia fazendo oração, ela ia repetindo, irmãos. E Deus visitando a gente. Teve uma hora de oração que ele falou assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Quando ela falou isso, Deus batizou ela com a promessa. Quando Deus batizou ela com a promessa, foi muito lindo, irmão. Deus foi tomando todo mundo, e Deus foi tomando a gente numa glória muito grande. Ali fizemos uma oração, ungimos ela, irmãos, e ali Deus foi entrando, irmão. A gente não sabia qual era a situação, mas pela misericórdia de Deus, naquele dia ali, o Senhor entrou e libertou a nossa irmã. Eu lembro, irmãos, que na outra semana nós fomos lá fazer uma visita, né, irmãos? Vamos lá de novo para ver como é que estava a situação. E aí fomos ver, vamos orar. Tinha irmão de São Paulo, de tudo quanto era lugar ali visitando, irmãos. E ele pegou e falou assim: irmã Maria, como é que a irmã está? Como é que a irmã está? Está tudo bem? O esposo dela ali colado ali do lado, irmão, quietinho. Daqui a pouco ele chegou bem assim: oi, irmão Márcio, irmão Zé. Irmãos, dão licença, irmão, que eu quero contar uma obra aqui para vocês. Ele não pode contar. Eu falei: ô irmão, vem cá, conta aqui para nós, para todo mundo ouvir, vem aqui. Ele falou: irmão, Deus seja louvado. Ele falou: irmão, o negócio é o seguinte: a minha esposa, quando foi diagnosticada com câncer, irmão, eu comecei a passar mal, eu fui para o médico e comecei a fazer exame também paralelamente. A minha esposa, foi quando eu descobri que eu também estava com câncer, e a minha esposa falou que ia abandonar o nosso lá, ia virar andarilha, andar na rua. Eu fiquei desesperado, mas naquele dia
que vocês vieram aqui e oraram, ungiram a minha esposa. Deus fez um milagre, batizou ela com a promessa. Mas só que eu estava naquela situação muito difícil, sabe, irmãos? E teve um dia que eu acordei, passei a mão na cama, não encontrei a Maria do meu lado. Eu levantei e falei: Senhor, tua serva pegou e foi para a rua, eu vou ter que ir atrás dela. Mas quando ele levantou, irmãos, ela estava ajoelhada ali na sala dela, de costa para ele, irmãos. Ele botou a mão assim no umbral da porta e começou a dar glória a Deus. Falou: Senhor, louvado seja o teu nome, que a tua serva não fugiu. De repente Deus tomou ela e ela começou, irmãos, a manifestar aquela linguagem maravilhosa. E ele falou: louvado seja o teu nome. Tu ainda batizou minha esposa com a promessa, Senhor, mas eu ainda estou doente, ainda estou enfermo. Mas quando ele olhou na frente dela, irmãos, tinha um varão de branco na frente dela, e ele começou a dar glória a Deus e tomou um susto muito grande, irmãos. Aquele varão passou por dentro da serva de Deus, veio na direção dele, deu um abraço nele, batizou ele com a promessa também, e Deus entrou na vida dele, libertou ele do câncer também. E essa noite aqui dentro dessa igreja, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu vou contar mais uma obra rapidinho e tem outros irmãos. Ali, irmãos, eu fiquei 10 anos atendendo evangelização. Eu fiz culto em Boca de Fumo, em centro do Candomblé, entrei em igreja católica, preguei em denominação evangélica, debaixo da ponte, onde vocês podem imaginar. A gente entrou para anunciar esse evangelho, e pela misericórdia Deus entrou com a gente, chamou as almas, chamou mãe de santo, chamou bandido. Deus fez cura, maravilha, milagre. Mas como o servo de Deus falou que Deus pode derramar glória aqui, igual em Pentecostes, eu creio que Deus pode fazer isso também. Se tem comunhão na igreja, se tem glória na boca da igreja, se tem virtude, a gente vai contar o milagre que a gente vai contar. Eu creio que Deus vai passar aqui dentro dessa igreja esta noite. Aí, irmãos, um amigo nosso que trabalha ali no ministério, ele estava em casa junto com a esposa, a menina dele, irmãos. De repente caiu em casa desmaiado. Eles pensaram que era brincadeira, levaram a criança para o UPA. Do UPA foi transferido para o médico, para o hospital maior. Quando chegou lá, irmãos, fizeram os exames. Quando olharam, o médico mandou chamar o pai e a mãe. Falou: olha aqui, assina aqui. Falou: o que é isso, doutor? Isso aqui é um termo de responsabilidade que vocês vão assinar, porque se essa criança morrer, a culpa vai ser de vocês. Doutor, pelo amor de Deus, está assustando a gente. A filha de vocês está com uma doença grave, isso não acontece do dia para a noite. O nosso irmão tentou explicar, irmãos, o médico não aceitou, mas aquilo era para o nome de Deus ser glorificado, irmãos. Ele saiu dali por terra, chamaram a gente para ir lá no hospital. Nós entramos, irmãos, naquele hospital. Quando nós entramos no hospital, subiu a passarela, eu lembro, irmãos, saía numa emergência bem maior do que essa igreja aqui. Lá no canto, lá, irmãos, era onde nós entrávamos para ir para os leitos, onde as crianças estavam internadas, e tinha as outras alas do hospital, irmãos. Nós entramos, eu olhei, falei bem assim: poxa, irmão Zé, só tem criança aqui, né, irmão? Quanta criança? Aí ele falou para mim assim: só tem criança. De repente passou o médico e falou assim: ô pastor, aqui é hospital para criança, hospital pediátrico, você só vai achar criança aqui. Eu falei: tá bom, Deus abençoe. Meu sogro me correndo, né, irmão, que ele me chamou de pastor. Vamos lá para o quarto da nossa irmãzinha, irmãos, para fazer uma oração por ela. Quando nós chegamos lá, a oração que Deus deu foi assim, irmãos: Senhor, a gente está na tua presença, e o teu filho Jesus falou, Senhor, que não era para impedir que as crianças fossem até ele, porque elas pertencem ao reino do céu. Senhor, a gente viu um monte de criança aí fora que a gente não conhece o pai, não conhece a mãe, a gente não sabe nem como chegar nessas crianças. A gente está aqui, nós queremos orar por elas, fazer uma unção nelas, se tu assim permitir. Mas essa menina, a gente acredita que tu vai libertar, Senhor. Abençoa a mão do teu servo, e assim vai, irmão Antônio, os demais servos que aqui estão, sabe? Oração no hospital, a gente entra com peça em outro, oração baixinha, irmãos, é muito rápido oração no hospital, mas naquele dia Deus queria fazer diferente com a gente. Meu saudoso sogro orou, ungiu, irmãos, virou para mim e falou assim: a
Pai, você acredita nessa oração que você fez? Eu falei assim, eu acredito, irmão Zé. Ele falou, então vem aqui, me segue, vem atrás de mim. Eu já pensando assim, falei, meu Deus do céu, o que o irmão Zé vai arrumar aqui? O que o irmão Zé vai aprontar aqui? Se meu sogro era terrível, irmãos. Aonde dava mole para ele pregava, irmãos. Ele entrava, pregava e Deus fazia milagre. Ali, irmãos, ele falou, vem, me segue atrás dele. Quando nós passamos, que nós chegamos nessa emergência, o Espírito de Deus tomou ele começou a falar em línguas, irmãos. Quando eu passei atrás, Deus me pegou também, eu comecei a falar em línguas. E eu fiz, eu levantei a cabeça assim, botei a mão assim na boca para ver se eu parava de falar, e eu não conseguia parar de falar, nem ele também. Todo mundo olhou assustado para nós, irmãos, e ele com um vidrão de azeite na mão, irmãos. Ele levantou a mão assim, falou, isso que vocês estão ouvindo é a promessa do Espírito Santo que foi derramada lá em Jerusalém. Nós somos servos de Deus da congregação, de ver orar por uma criança ali. Quem quer ser ungido, quem quer oração, vem pra cá, que a gente vai orar e vai ungir. Irmãos, os médicos começaram a falar, é crente, não tem problema, é pastor de igreja, não tem problema, pode ir lá, é oração, não tem problema. A gente foi pro lado direito assim, irmãos, daquela emergência, e veio aquela multidão de crianças ao nosso encontro, pai, mãe, médico, enfermeiro. A gente fez uma oração e a glória de Deus começou a tomar a gente, irmãos. A gente começou a falar em línguas, a gente não se continha, a gente pulava, a gente sapateava, a gente falava cada vez mais alto. Quando a gente conseguiu se conter, eu fiz oração. Ele pegou, fez a outra oração e a gente veio ungido, irmãos. E a glória de Deus é tomando a gente, as crianças chorando, a mãe chorando, o pai chorando. E a gente foi ungido, ungido, ungido. E quem ia ser ungido, saía e vinha outro para ser ungido também. Meu Deus! De repente, irmãos, o meu paletó agarrou assim, irmãos. Eu olhei uma mulher baixinha, ela agarrou no meu outro braço. Eu falei, irmã, larga que vai rasgar meu paletó. Ela falou, eu estava lá na outra ala do hospital. Quando eu vi essa linguagem, Deus visitou meu coração. Os anjos já tinham chegado. Olha, irmão, o meu filho está lá na outra ala de infecto contagiosa. O meu filho teve morte cerebral e o médico disse que vai desligar o aparelho hoje. Irmão, pelo amor de Deus, faça esse azeite aqui na minha mão. Meu Deus! A gente vai lá, ao segurança falou, não, você não pode entrar lá não, que nessa ala vocês não podem entrar. O meu sogro voltou, olhou para mim, e disse, você está discutindo com essa mulher? Eu contei para ele, irmãos, ele fechou os olhos, baixou a cabeça, Deus visitou ele, Deus me visitou. Ele falou, ô Márcio, o que tu acha? Eu falei, irmão Zé, está escrito na palavra de Deus que eles pegavam o enfermo, colocavam na direção da sombra de Pedro, para que quando Pedro passasse a sombra durasse. A palavra de Deus, que eles pegavam os lenços do apóstolo Paulo, levavam o lenço do apóstolo, se tinha demônio, o demônio saía, se tinha enfermidade, saía na hora. Aqui na maior glória, o que custa a gente passar o azeite na mão dessa mulher? Ele falou, é verdade, eu estou nessa comunhão contigo. Ele passou o azeite na mão da mulher, falou, mulher, quando tu entra lá, tu diz assim, menino, em nome de Jesus Cristo, te unge para que passe de ti esse mal. Aquela mulher pegou o azeite e saiu correndo, e a gente continuou ungindo aquelas crianças. Eita glória! De Deus comanda a gente, irmãos, naquele dia eu nem consegui congregar, eu não conseguia parar de falar em língua. Quando eu fui na segunda-feira, a gente foi congregar em Auma, o pai dessa menina levantou com a irmandade. Eu agradeço a Deus que a minha filha estava muito mal, mas Deus mandou seus anjos lá, oraram, ungiram, e minha filha está aqui dentro dessa igreja. Irmãos, eu passo
passei um dia trabalhando de domingo na reunião, na assembleia. Quando eu fui segunda-feira de manhã, saí de casa de madrugada para render a minha esposa. Quando eu cheguei lá no hospital, que eu subi a rampa, médico, enfermeiro, médico, enfermeiro, médico, enfermeiro. Aquilo ia fazendo uma fila, igual esses irmãos estão aqui, igual essas irmãs estão aí. Ele pensou assim: alguma coisa aconteceu com a minha filha, e eles estão aqui para querer me consolar. Quando ele entrou, irmãos, estava lá no quarto da filha dele, o diretor daquele hospital. Bom dia, seu Gelson, está aqui a alta da filha do Senhor, pode levar para casa. Deus fez um milagre na filha do Senhor. Ele falou: doutor, tomei um susto terrível. Ele falou: susto, quem tomou foi eu, seu Gelson. Eu sou o diretor desse hospital, eu sou o diretor de outros hospitais aqui também. Mas no dia de sábado aconteceu uma coisa aqui diferente. E eram dois homens aqui da tua igreja falando em línguas diferentes. Fizeram uma oração aí que a gente não entendeu muita coisa. Passou um produto na testa das crianças que a gente acha que é azeite, e começou a passar aquilo em todo mundo que estava aqui. E os médicos incentivaram para que a criança fosse. Seu Gelson, a filha do Senhor é a última criança que é alta dentro desse hospital. Meu Deus! Ela pegou aquele produto com esses irmãos da tua igreja, passou na testa daquele menino. Meu Deus! Menino, a vida na hora colocou na frente. Aleluia! Glória! E Deus está aqui no nosso meio. A minha mão não te alcança, mas a mão de Deus te alcança. Glória! Aleluia! Glória a Jesus. Nesses 10 anos Deus me proporcionou ver isso e muitas outras coisas. Meu Deus! Deus seja louvado. Meu Deus. Você quer contar mal? Pimenta também. Sim. Eu estou feliz de começar o ano com essa igrejinha assim. Glória a Deus! Uma honra para nós, né? E não tem nada impossível para nosso Deus. A minha irmã é da obra da piedade no Jardim Silveira, aqui em Barueri. E uma mulher de outra dominação teve a felicidade de pegar esse câncer. E o povo da igreja dela abandonou ela. Meu Deus! Porque ela não dava mais dízimo, não tinha mais 10%. Eles deixaram ela a ver navio. E aí a minha irmã, fazendo visita, encontraram esta pessoa, foi falando com uma senhora aí que está nesse estado, e a igreja dela abandonou ela. A minha irmã, junto às amigas, foram lá ver. Quando chegaram lá, viram. Os irmãos têm noção do que estava o câncer. Quando foram dar banho nela, se você olhasse de baixo para cima, você viu o coração bater aqui em cima. Meu Deus! Porque o órgão não tinha mais. Já tinha comido tudo. Então era aquele buraco. E você olhava assim, o coração mexendo lá em cima. Senhor da glória! E as irmãs foram lavando ela, tratando dela, dando comida.
Deus. Repente ela pede batismo. Foi batizada e Deus libertou ela por completo. Onde não tinha órgão, Deus devolveu órgão. Está vivo até o dia de hoje. Meu irmão, quer contar uma obra? Eu sei que tem vários irmãos de outra localidade, conheço irmãos até de outros países, mas a hora não foi. Deus envia vocês, irmãs, de lá do outro país. Deus vai enviar vocês de volta aqui. Vocês glorificam a Deus, né? Senão, tem muita gente de pé, vocês vão cansar e eu não quero.